A COP30 começou oficialmente hoje em Belém com a participação de 194 países, mais a União Europeia. O Brasil está na presidência dos trabalhos e as negociações vão se estender por 2 semanas. Nós vamos agora até Belém conversar ao vivo com a Cristina Lemos. O que é possível destacar dos discursos que abriram a conferência? Cris, uma boa noite para você. Boa noite, Renata. Gustavo, foi um dia muito intenso de declarações. É o último dia de fortes declarações por aqui, porque agora a tendência é que os negociadores se fechem para iniciar as tratativas sobre tópicos. São 7 itens de agenda. Essa agenda é oficial. Tudo que entra na agenda vai para debate e o que não entra está fora da COP. Portanto, hoje é um dia de declarações, de estabelecimento de diretrizes e as negociações agora se fecham. Nós teremos uma semana de apuração de bastidores e, eventualmente, algum briefing com as delegações voltados para os jornalistas. Nós falamos diretamente aqui da zona restrita da Blue Zone, diante do nosso magnífico globo terrestre que todos queremos salvar, não é? Pois muito bem, voltando à sessão de abertura, foi muito relevante a sessão de abertura, porque houve uma transição da última COP, a COP29, a COP do Azerbaijão, entregue, portanto, formalmente ao Brasil. E o presidente da COP do Azerbaijão, o Mukhtar Babayev, ele lembrou os compromissos firmados pelo mundo lá em 2029, na capital Baku, né? Muito bem. Ele lembrou que é preciso haver a defesa do multilateralismo e que as nações se comprometeram a dobrar o financiamento para ações de adaptação da crise climática até 2025 e que também se comprometeram a triplicar os fundos climáticos da ONU até 2030. Portanto, agora a cobrança é que os países cumpram com esses compromissos. Ele passou o cargo de presidente da COP para o embaixador brasileiro André Corrêa do Lago, um dos principais especialistas na diplomacia brasileira, tanto no processo de negociação quanto no tema das mudanças climáticas. O embaixador fez um discurso muito emocionado, cumprimentou primeiro a primeira-dama Janja da Silva e depois foi citando todas as autoridades presentes, há inúmeros governadores, parlamentares, presidente do Senado, e saudou principalmente o governador do Pará pelo entusiasmo com que ele governa o Pará e disse que isso é contagiante. O embaixador Corrêa do Lago lembra que o Acordo de Paris completa 10 anos, que graças a esse acordo, as nações terem seguido os alertas do Acordo de Paris e acatado o Acordo de Paris, é que a humanidade não teve uma alta de 4 graus centígrados, como foi previsto pelos cientistas naquele momento. O embaixador ressaltou muito a importância de que nesta COP, esta seja a COP da implementação das decisões tomadas no correr destes 30 anos. Por isso, o presidente Lula e o embaixador reforçam que essa se trata da COP da verdade e é para executar o que foi prometido até aqui. Em seguida, foi a vez de Simon Stiell, que é o secretário executivo de mudanças climáticas da ONU. Foi o discurso mais duro, mais incisivo, mais firme, como tem sido o tom da ONU até aqui, desde Antônio Guterres. E, portanto, o secretário do Clima da ONU, ele declarou que é a hora de se chegar ao financiamento de 1 trilhão e 300 milhões de dólares por ano e que esse valor é efetivamente o cálculo necessário para fazer frente ao desafio das mudanças climáticas. Então, foi a vez de passar a palavra ao anfitrião, presidente Lula, que fez um importantíssimo discurso, pontuando as prioridades para os negociadores brasileiros e dando diversos recados políticos. O principal deles foi um recado muito claro a um personagem ausente, que é o presidente Trump, e a todos aqueles que promovem guerras ao redor do planeta, como Putin e outros, e Netanyahu, enfim, todos aqueles que estão envolvidos em conflitos bélicos. O presidente fez uma comparação numérica muito interessante. Ele lembrou que é muito mais simples e mais barato investir-se 1 trilhão e 300 milhões de dólares no financiamento das ações de enfrentamento às mudanças climáticas do que 2 trilhões e 700 milhões de dólares em conflitos bélicos. Portanto, um apelo do presidente Lula a que
a que o mundo volte o seu olhar para os riscos das catástrofes climáticas. O presidente deu 3 diretrizes para os negociadores brasileiros. A primeira delas, que os países cumpram seus compromissos financeiros. Isso foi reforçado e pontuado em todos os discursos. Que se acelere a ação climática, principalmente quanto à reversão do processo de desmatamento. E que as pessoas mais vulneráveis sejam colocadas no centro da agenda climática. O presidente Lula, portanto, terminou o discurso com frases muito fortes e declarou o seguinte: mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. Renata? Cris, uma boa noite da minha parte também. Depois desse primeiro dia de COP, o presidente Lula, que você estava falando justamente sobre esse discurso, deixa Belém e volta a Brasília. O que está na agenda do presidente para esses próximos dias, hein? Então, Gustavo, você imagina, o presidente passou 10 dias aqui na região, né? É muito tempo para estar fora de Brasília. E até declarou Belém a capital do país, e efetivamente continua sendo a capital do país por decreto. E o presidente volta para acudir diversos temas, como, por exemplo, a indicação do substituto do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal. O favorito do presidente é Jorge Messias, advogado-geral da União. Isso tudo depende de forte negociação política envolvendo um seu apoiador, um seu aliado, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não concorda muito com essa indicação. Haverá negociações em torno do nome, portanto, de Jorge Messias, que o presidente já gostaria de ter anunciado há muito tempo. Há uma outra questão que preocupa o presidente, que é a escolha de Derrite, o secretário de Segurança de São Paulo, para relator do projeto antifacção, que é o projeto prioritário para o governo para enfrentar a segurança pública. A escolha partiu do presidente da Câmara, Hugo Mota, e não agradou o Palácio do Planalto. Portanto, isso também vai ser conversado. E N outras questões levam o presidente de volta a Brasília. Gustavo. Cris, quem também não está mais aí em Belém é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira? Isso mesmo, Renata. O ministro, nosso chanceler, Mauro Vieira, decolou para o Canadá para participar da reunião dos chanceleres do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. E essa viagem é a convite dos canadenses, segundo me informa a fonte do Ministério das Relações Exteriores. Ocorre que também participa dessa reunião o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e existe uma possibilidade de encontro entre os dois. Eu apurei que as duas equipes, do Brasil e dos Estados Unidos, trabalham para conciliar a agenda dessas duas autoridades, para que haja uma retomada das conversas envolvendo a questão da taxação dos produtos brasileiros pelo governo americano. Você se lembra? O presidente Lula está bastante incomodado com o fato de que as negociações não avançaram. E, recentemente, ele declarou reservadamente que estaria disposto a telefonar para o presidente Trump para avançar nessa direção. Agora à noite acontece algo bastante interessante aqui em Belém, essa última informação. Participam de um espetáculo, comparecem a esse espetáculo a primeira-dama, a Janja da Silva, e mais 5 ministras de Estado para assistir à ópera, à adaptação da ópera Ijuca Pirama, do poeta Gonçalves Dias. Essa adaptação tem o trabalho de Gilberto Gil, do escritor Paulo Coelho. Isso está sendo encenado no Teatro da Paz nesse momento. O presidente Lula deveria participar desse evento, não compareceu porque teve que voltar a Brasília. A primeira-dama segue na COP30, porque ela tem inúmeras reuniões com grupos de mulheres aqui da COP. Renata, Gustavo? Tá certo, Cris. Você, claro, também segue na COP30, trazendo todas as informações nesse show de transmissão aí da equipe. Um forte abraço, um bom trabalho a todos e até amanhã.